Meus amigos, Champions League dificilmente a gente já tem algum jogo que seja ruim, mas quando o sorteio ajuda, a coisa sai de controle. Simplesmente nas oitavas de final da temporada 22-23 a gente vai ter duas das últimas três finais reeditadas. A final de 19-20, Bayern de Munique e PSG, que inclusive a gente vai ter que falar um pouquinho sobre, e Liverpool e Real Madrid, a última final de Champions. A gente vai ter simplesmente depois desse sorteio que aconteceu hoje, e que não só, para além disso, né, além desses dois jogos que seriam facilmente as finais dessa temporada, poderiam ser, a gente tem outras partidas muito interessantes. Então vamos começar a falar rapidamente sobre cada uma delas, começando pelas mais importantes, porque, cara, Bayern e PSG possivelmente vai ser o grande jogo das oitavas. Claro que Liverpool e Real Madrid também dividem muito protagonismo, mas a história que leva o PSG a ter esse confronto contra o Bayern chega a ser cômica, mas é trágica para os franceses. Os caras tinham praticamente a certeza de que eram os líderes do grupo, não jogaram o suficientemente focados para garantir uma vitória necessária, com uma vantagem de saldo de gol suficiente para ficar em primeiro. O Benfica passa daquele jeito todo, 90 minutos, gol do João Mário, 6-1, fora de casa, pega a primeira colocação, joga o PSG no pote 2 e os caras me pegam o Bayern de Munique no sorteio. Simplesmente, se não o maior favorito da Champions, o segundo depois do City. É inacreditável. E fora que esse duelo tem outros ingredientes muito interessantes. A gente tem Messi enfrentando o Bayern de Munique, 8-2 memories, lembranças de passeio, digamos assim. A gente tem a final reeditada, que pode vir a ser a vingança do PSG, que perdeu a final de 19-20 e o título para o Bayern de Munique. Neymar e Mbappé estavam presentes. A gente tem o Milan reencontrando mais um dos times que ele já distribuiu pancadas durante a carreira dele. E fora isso, a gente tem obviamente duas grandes equipes. Claro, um PSG com um coletivo bem distante de ser perfeito, como é o do Bayern. Peças que em alguns momentos, principalmente defensivamente, não conseguem ainda encontrar o funcionamento ideal e tem que melhorar. Além de, claro, um potencial coletivo diminuído no sentido de marcação defensivamente, porque três jogadores ali não marcam ou ficam muito perto de não marcar em nenhum momento do jogo. Messi, Neymar e Mbappé. E a gente sabe que esses caras realmente é até difícil você imaginar eles marcando, porque não é característico, os caras são craques. Mas pesa para o time defensivamente. Quando você enfrenta uma máquina como o Bayern de Munique, que ataca assim, que tem um poder, um volume ofensivo gigantesco, você precisa de perna para correr atrás, para marcar, para encurtar espaço. Tendo 6 pernas a menos, 3 jogadores a menos, isso pode ser uma diferença absurda para o Bayern de Munique, que é um time extremamente criativo, tem um poder ofensivo gigantesco, com Sané, Mané, Gnabry, o próprio Choupo-Moting jogando bem, surpreendentemente, jogadores vindo de trás como Miller, é muita gente boa, o meio de campo com Kimmich, Goretzka, todo mundo em dia, Neuer no gol, uma defesa sólida que oferece espaço para o time adversário jogar. O PSG vai ter espaço, creio que vai conseguir fazer gols, pelo menos em um dos jogos, até porque aproveitando um contra-ataque velocidade com o Mbappé, ligando Neymar, ligando Messi. Criatividade o PSG tem para causar dano e o Bayern oferece espaço. Então vai ser um jogo de pau a pau, trocação pura, mas coletivamente mais pronto, o Bayern é favorito. E o PSG se complica pelos pecados que ele mesmo pode ter cometido. E agora pode dar adeus nas oitavas de final. É uma história e tanto, mas que a gente só vai acompanhar em fevereiro, obviamente. Mas que promete e será um jogão, isso é inegável que vai ser. Seguindo para Liverpool e Real Madrid, outra partida espetacular. E também com ingredientes a mais. Reedição da última final de Champions, na qual o Vinícius Júnior fez o gol da final, 1-0. Que o Courtois simplesmente parou o Liverpool, parou o Salah, fez uma atuação das mais emblemáticas, se não a mais emblemática de um goleiro em final de Champions. A gente tem, eles já se enfrentaram em final de Champions, acho que 18-19, que o Real também ganha do Liverpool com as falhas do Karius, o Bale fazendo aquele golaço de bicicleta. Ou seja, duas finais recentes entre os dois times, um duelo de camisas extremamente pesadas na Europa, assim, talvez o Real é a maior camisa, o Liverpool tá ali top 3, top 5 no máximo. Fora que grandes equipes, por mais que não estejam jogando o que já jogaram em algum momento, o Real do Ancelotti, que foi campeão, por vezes jogou até, nessa temporada foi melhor do que na temporada passada, mas
tá instável, não consegue manter a regularidade que manteve na temporada passada, e o Liverpool bem distante de ser o Liverpool melhor do Klopp, tentando se encontrar, e vai ter tempo para isso até fevereiro. Mas a gente tem também a história do Salah particularmente. Ele que antes da final da Champions falou que tinha contas a acertar com o Real Madrid, tentou, perdeu, inclusive tem as histórias lá do Modric ter falado alguma coisa com ele, que o Rodrigo deu em uma entrevista, mas que nunca foi confirmado pelo Modric ou coisa do tipo. Muita coisa, muita fumaça. E além disso, agora ele conta com outra oportunidade, quem sabe a tal vingança do Salah, ele finalmente acerta as contas dele, ou ele vai sofrer de novo com o Real Madrid. Confronto extremamente interessante, o Liverpool vai ter que se recuperar, melhorar do que vem apresentando, tem tempo para isso até fevereiro, e o Real contar com a volta do Benzema, daqui para lá tem muita coisa, gente. Esses confrontos todos vão ser muito impactados pela Copa do Mundo, que todo mundo vai chegar mais desgastado para a reta final de temporada, lesões possíveis, tem muito tempo daqui para lá, vai ter volta de campeonato depois da Copa, é muita coisa para acontecer. O que a gente vislumbrar hoje pode ser muito diferente do momento que acontecer lá. Então não dá nem para você cravar palpite ou coisa do tipo. Tá muito distante. Só dá pra gente entender mais ou menos o contexto. Mas é um jogaço. E independente de como chegarem as equipes, tem muita expectativa a ser criada para essa partida. Porque são gigantes se enfrentando, mesmo que em oitavas de Champions. Seguindo para as outras, pra gente dar uma passada rápida. Milan e Tottenham, confronto equilibrado, interessante. E se o Milan quer voltar realmente a competir e tal, ele tem que chegar sempre ao mata-mata das Champions e tentar galgar fases mais agudas, quartas, semi. Agora ele tem uma boa oportunidade. No momento hoje, se a gente vislumbrar o que estão jogando agora, o Tottenham passou num sufoco no grupo dele, tá tendo um desnível, uma irregularidade, uma dificuldade de se manter jogando bem o Tottenham, e o Milan também não tá lá essas coisas. O Milan campeão da Série A na temporada passada foi melhor do que esse Milan tem sido. Mas é um time que tem bons expoentes, tem Rafael Leão, tem Dequetelaer, tem Brahim Dias, Tonali, Theo Hernandes, Manhã, muita gente boa. E é uma baita oportunidade para chegar às quartas de final e se manter crescendo, se manter voltando ao cenário mais importante do futebol europeu. Confronto equilibrado e que daqui para lá também pode bundar bastante, mas é uma boa chance para o Milan. Bruges e Benfica, um duelo de times que nem parece ser um duelo de oitavas de final de Champions, mas que eles merecem muito as vagas que conquistaram, ambos jogando bem, fazendo campanhas de fase de grupos muito sólidas. O Benfica passando em primeiro do grupo dele, o Bruges passando em segundo, mas por um vacilo, a queda de rendimento no final da fase de grupos, quase que passa invicto. Duelo interessante, mas o Benfica sai à frente por ter mais qualidade técnica, por ter um time melhor armado pelo grande trabalho do Roger Schmidt e peças individualmente melhores do que o Clube Bruges. E é um belíssimo passo também para Benfica chegar a uma fase mais aguda de quarta de final, porque futebol para isso eles já mostraram que tem. Assim como o Napoli. Eu fiquei feliz pelo sorteio também por Napoli e Benfica. São dois times que vinham fazendo uma campanha muito interessante e que mereciam bater uma fase mais aguda. Seria difícil passar pegando, por exemplo, se o Napoli pega um Liverpool... Não, o Liverpool não poderia. Se o Napoli pega, quem estava no poste 2, um PSG. Seria um confronto muito equilibrado ali, com o PSG podendo se aproveitar das individualidades e complicar para o Napoli. A entrada de Frankfurt e Napoli é muito mais viável para o time italiano chegar às quartas de final. Tem mais time, tem mais qualidade individual, tem um Kvaratskhelia que a tendência é continuar crescendo, não vai jogar a Copa do Mundo porque é da Geórgia e não tem o desgaste da Copa, não vai se lesionar muito provavelmente, perde ritmo, mas ele vai chegar e tem uma chance para recuperar o ritmo antes da Champions e chegar com um nível de desgaste bem menor. Isso pode impactar a favor do Napoli. Assim como o Benfica, Napoli, esses times menores, eles têm menos convocados, então eles não vão chegar menos desgastados para a fase de oitavas de final da Champions. Isso pode impactar bastante a favor. E o Napoli, pelo futebol que joga encantando nessa temporada, é bem mais favorito, amplo favorito contra o Eintracht. Leipzig City, pobre Leipzig, eu até gostaria de ver o Leipzig batendo nas quartas de final. Acho que tem jogadores extremamente interessantes ali, como o Nkunku, o Szoboszlai, mas pegar o City é uma baita de uma pedreira. Um dos times que jogam o melhor futebol na Europa hoje, candidato ao título, com Haaland e De Bruyne em dia, esse time tem capacidade para te golear facilmente, e o Leipzig promete sofrer bastante contra o City, amplo favorito City hoje, e faltando um dia para o jogo também será. A gente tem também Chelsea e Borussia Dortmund,
A gente falou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chelsea, Borussia Dortmund, PSG, Bayern já foi, faltam 2. Chelsea e Dortmund, confronto equilibrado, mas em um nível abaixo do que essas camisas já apresentaram um dia. O Dortmund é aquela coisa super instável, às vezes consegue um resultado muito interessante, mas não consegue se manter regular. É muito pelo impacto de sempre que gera alguém muito grande, como por exemplo foi o Haaland agora, perde esse cara. É sempre fazendo uma estrela brilhar e perdendo essa estrela. Fez brilhar, perde. Isso impacta no trabalho, isso impacta que o time tem uma constância, tem sempre que ficar alterando, trazendo novas peças, se reconjuntando em entrosamento. Isso dificulta a vida do Dortmund, mas é um modelo de negócio que eles conseguem fazer. E um Chelsea que vem de mudança de treinador recente, começou a melhorar com o Graham Potter, está engatando uma sequência legal de resultados. Eu acho que esse time vai melhorar muito daqui para fevereiro e creio que o Chelsea vai chegar favorito para essa partida contra o Dortmund, contando com a melhora em nível de Premier League, em nível de mais tempo de trabalho para o Graham Potter, que já começou bem e com um trabalho com um potencial interessante, fora as peças, e dizem também que o Chelsea está negociando com o Nkunku para ele se transferir na janela de janeiro. Ainda tem isso, né? Essa janela entre a primeira fase, a fase de grupos e o mata-mata pode mudar muita coisa para alguns times. Se o Chelsea contrata o Nkunku, ganha uma adição extremamente interessante que pode causar muito dano ao Dortmund. E para finalizar, Inter de Milão e Porto. Sinceramente, eu acho que tem bastante jogo pro Porto. O Porto foi um time que eu até achei que nem passaria da fase de grupos, eu apostei mais no Bayer Leverkusen e no Atlético de Madrid. Me surpreendeu, calou minha boca, passou em primeiro e jogando futebol sólido como sempre, um time sempre muito difícil de ganhar, chato, complicado, que se defende bem, com um belo trabalho do Sérgio Conceição, e que eu não me surpreenderia se tirasse a Inter de Milão, que é um time que, por mais que tenha eliminado o Barcelona, você vê um time competitivo, mas que ele é longe de ser um favoritaço, de ser um gigante difícil de se ganhar, como o City, por exemplo. Então tem espaço para o Porto aprontar e é bem capaz. Tem que ver como vai chegar lá na frente, tem uma janela pela frente, tem jogadores que podem sair. O Porto pode acabar perdendo algumas peças. No geral, muita coisa para daqui para fevereiro, mas o contexto é grandes jogos, como sempre, contas a acertar, revanches, finais editadas, gente grande podendo ficar de fora, gente surpreendente podendo avançar mais ainda, e uma Champions que promete demais, e a gente já tá aqui, chega logo fevereiro. Bom, daqui pra lá tem muita coisa, vocês vão acompanhar aqui no canal, Copa do Mundo chegando, vocês vão ver muita coisa aqui também, então se inscreve se você chegou agora, valeu, tamo junto, tchau!